Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Bora pra cima para mais um episódio. Hoje a gente vai conversar sobre como que o CRM transforma empresas. E eu quero entender de vez, na verdade, o que é um CRM, para que ele serve, qual é a função de um CRM na empresa e por que talvez que o Salesforce é tão diferenciado assim em relação aos outros CRMs. É uma pulga atrás da orelha ali para eu poder entender um pouco, eu não entendo, né? Boa. Bora lá. Bora pra cima. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu tiver com o Salesforce travado aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar. A gente vai desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa para tu aproveitar essa Ferrari que tu contratou. Lembrando também de deixar teu like, já se inscrever aqui no canal. Se tiver na televisão, agora tá mudando ali, eu tava olhando, tá mudando algumas televisões, tá mudando o menu do YouTube, mas apertou no botão ali do controle, vai aparecer um botãozinho pra tu te inscrever. Só clicar ali onde tem o logo do canal que tu vai conseguir se inscrever. Se tiver sentado no sofá e não quiser fazer isso, tem um QR Code rolando aqui na tela, que é só tu ler ali também e vai fazer a tua inscrição através do QR Code. E se for no celular também, aí daí é facinho, né? Só um botãozinho. Bora lá então. Ariel, pra gente startar, eu queria que tu me fizesse uma definição breve, assim, definir o que é um CRM, pra que ele serve, qual é a função dele resumidamente dentro de uma empresa. É uma pergunta simples e difícil, né? Ao mesmo tempo de responder, porque o assunto CRM, ele tá tão em voga, assim, ele tem sido debatido há tanto tempo que ele... É até difícil de definir exatamente o que é um CRM, porque a gente fala às vezes de cultura de CRM, então para mim já em alguns ambientes CRM já é uma cultura corporativa, mas na prática, né, olhando o ferramental e no que ela pode beneficiar as empresas, ele é de fato um centralizador, é uma ferramenta e um copiloto, né, que a gente estava falando em off, para a tua empresa como um todo, para fazer uma melhor gestão do relacionamento com os clientes. Então, fazendo uma analogia, sei lá, é como se eu tivesse o histórico de todas as minhas interações. É um registro de todas as interações que o meu cliente teve com a minha empresa. E aí, a partir disso, eu consigo ter essa visão centralizada e consigo extrair dados e fazer a gestão desse relacionamento em escala também, que é fazendo um storytelling aqui de qual o caminho normal que as pessoas e as empresas trilham até chegar no, eu preciso de um CRM, eu preciso disso. Normalmente é um negócio que está começando, está tendo os primeiros clientes. Em algum lugar tu precisa ter esse registro, né? Quem são meus clientes? Qual o formato de trabalho que eu tenho para eles? Quando que eu tenho que emitir as notas? Né? Várias informações. Da onde que veio esse cliente? De onde é que eu estou conseguindo adquirir novos clientes, etc. No primeiro momento, talvez tu nem metrifique nada disso. Tu vai ter algo muito simples, num caderninho, numa planilha, se torna um pouco mais, né, tecnológico, né, numa planilha online, que já é melhor do que também num computadorzinho. Num Excel offline, digamos assim. Então tem várias formas de começar, né, cada um com a sua familiaridade, mas todos convergem em sistematizar. Em algum momento eu preciso sistematizar isso. Então imagina que daqui a pouco tu tem aquela tua planilha de controle de notas fiscais emitidas, que tu tem 5 mil clientes que tu emite mês a mês, né? Tu tem um serviço de recorrência, alguma coisa assim. Então, como é que tu vai atualizar essa planilha? Como é que tu vai manter o controle disso, né? Óbvio, o CRM hoje em dia é mais do que isso, né? Mas olhando o trajeto, né, é mais ou menos nesse sentido. E aí o CRM, ele traz muitas vantagens, né? E aí, mais especificamente no Salesforce, é o primeiro CRM SaaS, né, que surgiu no mercado. Então, o conceito de SaaS é o Software as a Service. Ou seja, a empresa não precisa ter a infraestrutura para rodar o sistema, de fato. Ele vai estar na nuvem e aí tu pode acessar a partir de uma URL, né, de um site ali, e fazendo o teu login com as tuas credenciais, tu vai ter acesso ao teu domínio, né, digamos, ao teu banco de dados ali, onde eu vou ter meus leads, onde eu vou ter minhas oportunidades, onde eu vou ter quem são meus clientes, a visão da minha carteira de clientes, quem é que é mais engajado ou mais ativo, compra com mais recorrência, quem compra com menos, quem daqui a pouco tá virando um churn. Isso tudo é o ponto de partida para tu começar a colocar, a tu ter esses insights e cada vez ter mais inputs no teu CRM que vão alimentar vão fazer girar essa roda. Sim. Onde tu vai
estar coletando mais informações estratégicas para o negócio, que vão te trazer mais visibilidade de pontos de melhoria e oportunidades que tu tem, para que daí tu consiga melhorar e aí coletar mais informações e ter mais insumos para daí continuar fornecendo melhores produtos ou melhores serviços para o cliente, né, e gerando resultado para o teu negócio. Sim. E quando que tu, da tua experiência, como é que eu faço para perceber que é um momento de eu ter um CRM? Eu diria, tem alguns pontos, tá? Tem muito, às vezes, com a mentalidade. Acho que em alguns episódios até falei isso. Por exemplo, a gente tem clientes de vários portes aqui na SR. E tem clientes, eu até fazendo um parênteses disso, é curioso, eu tava olhando, até te falei em off, né, que eu tava fazendo algumas relatórios de performance, né, de marketing e tal. E eu também fiz alguns acompanhamentos ali, a gente tem uns painéis de gestão de carteira de clientes, né? E eu tenho um cliente que é uma empresa de pequeno porte, que eu não sei exatamente quantos funcionários eles têm nesse momento, mas eu acredito que é o porte do LinkedIn lá, 11 a 50, alguma coisa assim. E eles estão no top 15 faturamento da SR. Junto com Enterprise, com empresas de 5 mil, 10 mil colaboradores. Show. Óbvio, numa proporção menor, né? Tem clientes que é muito maior. Sim. Mas ele tá no top. Eu realmente tirei o chapéu para esse cliente, porque ele tá num porte pequeno, mas a mentalidade dele é heavy user de CRM. Show. Ele tem as 3 nuvens core da Salesforce, que é o Sales, Service e Marketing, já todas em sinergia, todas integradas, e ele fazendo estratégias de aquisição, olhando a ponta de marketing comercial, usando heavy user de Salesforce, e a parte depois de pós-venda, o Customer Success, também com várias demandas, várias iniciativas ali para fazer a retenção e o crescimento da conta ali depois de que tu adquire o cliente. Show. Então, eu diria que são 2 pontos, né? Às vezes é a necessidade e a maturidade. Show. Sabe? Show. Ou a mentalidade. Então, que nem eu falei desse meu cliente aqui, ele tem uma mentalidade ele tá olhando a empresa dele daqui a 10 anos. Ele já tá se preparando para isso. Sim, talvez quem olhe pro tamanho da empresa diga que ele tá exagerando. Pode dizer que ele tá exagerando, mas ele, na verdade, ele tá construindo. Exato. Entendi. E é um caso raro, tá? É um caso raro. Eu, por enquanto, ali dos nossos clientes, é o primeiro que eu vi nesse sentido, assim, que ele já tá... Ele já, de fato, está se preparando pra escala, pro crescimento, sabe? Legal, show. Legal isso daí. Cara, e já que tu tocou nessa questão das nuvens, tá? Porque assim, tá, beleza, Salesforce é o maior CRM do mundo. Tá, ele é um CRM. Mas existem essas nuvens. Nuvem Sales, nuvem Service, nuvem Einstein, nuvem isso. Tem trocentas nuvens, né? Cara, cada nuvem é CRM ou não é CRM, sabe? Tipo, a nuvem de Service, ela é CRM ou não? A nuvem de Marketing, ela é CRM ou não? Ou tem uma nuvem que é CRM e o restante é add-on, digamos assim. Sim. Cara, tem até um próprio produto, de fato, da Salesforce que se chama o CRM. Então, ele também tem o CRM. Mas, cara, é complicado. Isso é complexo, mas, assim, o que acontece? Só porque daqui a pouco tu não colocou o teu time de atendimento dentro da ferramenta, que ele não quer dizer que ele não seja um CRM. Tá? Quando eu falo nuvem vendas, nuvem atendimento, marketing e várias outras nuvens, elas têm funcionalidades diferentes, mas elas têm o mesmo core. Eles vão compartilhar os mesmos dados. É como se fosse um módulo dentro de um banco sistema. De dados com visões diferentes, vamos botar assim. Exato. E funções diferentes. Exato. Então, eu tenho funcionalidades core, eu tenho registros que eles são core, eles são do CRM, eles são que estão sob posse, né, da Salesforce, o domínio Salesforce, estão armazenados nos bancos de dados Salesforce na tua instância da tua org que tu contratou. Beleza. Aí, as nuvens que tu contrata são as funcionalidades e os recursos pro teu time utilizar. É como tu vai acessar esses dados. Então, tu contratou só o Service Cloud, é CRM. Ainda é CRM, só que tu tá colocando funcionalidades de pós-venda, de atendimento, ou Customer Success. Tem vários termos hoje em dia, né, pra isso. Sim. Mas então, aí tu tá contratando essa funcionalidade pra tu colocar pro teu time utilizar. Tem muitos dados que são compartilhados, e daqui a pouco tu pode querer evoluir, colocar em outros departamentos, e tu vai agregando isso ao teu CRM. Sim. Mas ainda é um CRM, porque mesmo tendo só o service, eu vou conseguir ter o cadastro do meu cliente, eu vou ter a visão 360 dele, com base
desde que estejam todos os dados integrados e etc, né? Eu vou ter a visão do 360 do meu cliente, eu vou conseguir fazer a gestão do meu relacionamento com ele, com algumas certas limitações de funcionalidades ou aplicabilidades conforme os departamentos. Então, é muito comum uma empresa começar assim, eu vou começar pela nuvem de vendas, eu vou começar pela de atendimento, eu vou começar pela de marketing, e depois eu vou agregando esses componentes ao meu CRM. E aí ele vai ficar totalmente integrado de fato ali, e daqui a pouco, de ponta a ponta, tu já tem tudo dentro da nuvem Salesforce ali, sabe? Mas, por exemplo, o Salesforce integraria, tipo, o meu time de vendas Sim. Botou um novo lead dentro do RD, o Salesforce já vai ter acesso a esse lead através de uma API e o meu time de marketing já vai poder começar a trabalhar esse lead que entrou lá pro time de vendas. Assim, a gente sempre vai ter esse dilema quando eu tiver ferramentas diferentes, né? Distintas, que não estão no mesmo ecossistema. Então, se eu tenho um CRM da RD e eu contrato Marketing Cloud, eu vou ter que fazer uma ponte entre eles. E se fosse o cenário oposto, eu tenho a nuvem de vendas ou alguma modalidade de CRM da Salesforce e eu contrato o RD Marketing, eu também vou ter que sincronizar um com o outro. Tá? Essa integração, essa ponte vai ter que ter, e ela é normal de qualquer... É facinho, é tranquilo, assim. Não, é tranquilo de fazer, mas o que eu digo, esse cenário é comum. Em qualquer empresa que estiver contratando ferramentas que são de ecossistemas diferentes, normalmente de empresas diferentes, que não tem essa troca de informações nativa, tu vai ter que configurar a integração. Sim. Daí por isso que é a vantagem de estar dentro do ecossistema Salesforce. Então, por exemplo, eu quero começar, tu tendo ciência de que, cara, a Salesforce tem a solução de marketing, tem a solução de vendas, tem a solução de pós-vendas e várias outras. Eu entrando para dentro do ecossistema, eu consigo expandir ao longo dessas nuvens e eu tenho a sinergia ali, os dados estão de fato residindo no mesmo local. Então eu não preciso ter esse custo de integração. Essa, querendo ou não, é um ponto sensível, né? No momento que tu cria a integração, ela tem que ser muito bem desenvolvida para não perder dados e etc, né? Sim. Então tu acaba eliminando essa necessidade, esse risco. Exato. Entendi. E na tua opinião, Ariel, se tu fosse falar assim, Rafa, tu tá contratando agora um CRM, né? Tá contratando... E aí é que eu acho que nasce a minha dúvida. Tipo, tu vai contratar o CRM da Salesforce, mas qual é a nuvem que eu iria contratar, né? Eu fico nessa dúvida. Como é que tu me orientaria, assim, tipo, cara, eu tô procurando um CRM. Tô procurando um CRM. Como que eu sei que é o Salesforce que eu tenho que contratar e qual nuvem que eu tenho que contratar? Cara, isso a gente tá quase já fazendo um assessment aí, já indo pra um assessment. Eu te diria assim, o que dói mais pra ti hoje? Qual o teu principal objetivo? Daqui a pouco a tua dor é assim, cara, eu acho que, sei lá, tá na minha cabeça que eu consolidei essa ideia de que eu preciso de um CRM porque eu tô perdendo muito cliente. Estratégia de retenção, atendimento, né? Então... Cara, vamos daqui a pouco ir para um caminho. Eu não vou te sugerir nuvem de marketing ou... A de marketing até faz sentido. A de marketing a gente já falou em outros momentos, né? Ela é cross. Sim. Eu consigo fazer estratégias de e-mail marketing, WhatsApp, etc. para melhorar o meu engajamento e retenção de clientes também. Sim. Mas eu não te sugeriria, cara, vamos implementar um funil de vendas ali, um Sales Cloud... Sendo que a tua dor não tá em aquisição, a tua dor tá em retenção. Sim. É mais esse trabalho, daí o papel de consultor mesmo. E às vezes é difícil, às vezes o cliente não sabe o que dói mais. Ou sabe, mas ele às vezes não consegue expressar. Então por isso que no assessment a gente tem esse momento onde a gente entende, cara, chora aí pra gente agora. Fala tudo, por que tu tá buscando o Salesforce, ou se daqui a pouco já tem o Salesforce, né, porque tem muitos casos, tem clientes que estão migrando para o Salesforce, que a gente atende, e tem clientes que já têm Salesforce e estão migrando de consultoria, ou não tinham consultoria e estão buscando uma. Então, em ambos os cenários quais são, em relação ao teu cenário atual, quais são as tuas dores que fizeram tu vir aqui falar com a gente. Entendi. Sabe? E aí, com base nisso, a gente vai entendendo em que ponta e em que solução técnica Salesforce vai atender para resolver essas dores e atingir os objetivos. Show. Que dica que tu daria, assim, pra... Cara, tu tá contratando CRM, pra ele ter impacto na tua empresa, ali no teu faturamento, na produtividade, o que eu devo fazer pro CRM verdadeiramente impactar? Eu senti esse impacto do CRM.
Tem várias formas, é uma resposta até, uma pergunta que tem várias possibilidades de resposta. Olhando hoje o que eu faço no dia a dia, a SR que a gente utiliza também, a Salesforce, e também as coisas que eu aplico para SR às vezes servem para insumos e aprendizados para a gente sugerir para os nossos clientes também, e vice-versa. Tem coisas que eu vou falar que são meio óbvias, mas que eu vejo que muita empresa não faz, que é... O primeiro ponto é ter o entendimento do que é o CRM, é entender o valor dele, usar adoção, cultura de adoção do time. O time tem que estar engajado utilizando ele, que nem a gente estava conversando ali fora. Não pode ser um registro retroativo do que eu fiz, né? Eu tenho que estar usando ele para eu saber o que fazer, inclusive, porque ele tem um CRM bem implementado, ele vai conseguir te municiar de muitos insights, muitas atividades. Ele vai lembrar melhor do que a memória do software é melhor que a tua memória, né, do ser humano. E ali vai ter uma base que vai sendo alimentada por informações de um coletivo, ou seja, de uma empresa toda. Então tem várias pessoas da empresa imputando dados ali no CRM, nessa inteligência que vai estar trabalhando esses dados. Então a inteligência coletiva vai superar também a inteligência de uma pessoa só, que queira dizer, não, eu não preciso do CRM, entendeu? E, cara, outro ponto que é bem importante e daí impacta muito na adoção é, de fato, entender como é que é a jornada do teu cliente interno, do usuário, quem vai usar a ferramenta. Então, vai ser para atendimento, vai ser para vendas, vai ser para marketing. Cara, trata ele como teu cliente. O cara que vai operar de marketing ou de vendas, o vendedor, o SDR, etc. Ele é agora o teu cliente. Então, entenda quais são as dores dele para tu conseguir endereçar isso e ele queira usar o CRM, porque ele vai ver assim, cara, se isso vai resolver essa minha dor, maravilha, eu vou usar. Não tem por que não usar. Entendeu? Entendi. Eu acho que um outro ponto é, de fato, se preocupar em conseguir municiar o CRM da maior qualidade e volume de dados pertinentes para o teu negócio, do cliente, etc., ali dentro do CRM, para ele ser a tua tomada de decisão. Então, que nem eu estava falando para ti antes ali dos relatórios. Então, hoje, nas campanhas de marketing ali, eu já consigo... Eu tenho separado por safras todos os meus leads, eu consigo ver todas as métricas da campanha, desde a parte do ads, né, de quanto que está o meu custo de impressão, quanto que está o custo de clique, o custo do lead, o custo de um agendamento, de um lead qualificado, né, as minhas taxas de conversão ao longo desse funil, quanto que eu tenho em pipeline ali, em montante de oportunidades por safra, mês a mês, qual o meu ciclo de fechamento, quanto tempo que leva desde que um lead entra no meu CRM até ele ser gerado uma oportunidade, eu mandar uma proposta e eu assinar um contrato. Quanto tempo? Isso tudo cara, informação riquíssima do teu business, do teu negócio, que tu vai absorvendo e vai conseguindo cada vez melhor entender o teu negócio e se preparar melhor, né? Para sazonalidades, para ciclos e etc. Sim. Uma coisa que tu falou agora, por exemplo, o lead entra, gera uma oportunidade. Cara, uma grande... Eu sempre trago a dor do mercado imobiliário, mas eu percebo que não só no mercado imobiliário, mas o geralzão, assim, o time comercial é o que a gente mais tem dificuldade de adoção de um CRM, né? Um input de dados. E como ele aponta, ele é acho que o mais sensível e mais importante imputar dados dentro do CRM, tá? Mas, por exemplo, eu vou te dar uma dúvida que eu, conversando com o pessoal da imobiliária, eles trouxeram para mim num outro CRM, que é, cara, todo lead é uma oportunidade ou não? Para mim, não. Não tô dizendo que é uma verdade, né? O que eu tô dizendo é uma verdade. Dentro da tua empresa. Na SR, a gente não trata todo lead como uma oportunidade. É um potencial. É uma potencial oportunidade. Mas é que eu tenho uma visão muito analítica, né? Eu sou programador, então... Pra mim também não. Porque o lead que entra... Cara, pelo menos pra mim, nas minhas campanhas, é muito comum vir lead que tá totalmente desalinhado com o meu ICP. Que não é nenhuma empresa, às vezes. Não entendeu o anúncio, sabe? Às vezes eu fico pensando, será que a gente tá se comunicando mal, né? E esse é um exercício contínuo também da gente... Como que estão os nossos anúncios, as peças e etc. Mas o nosso funil, o número de MQLs ali, de leads aceitos, leads qualificados, ele tá gradativamente aumentando sempre. Então...
eu acredito que é um indício de que a gente tá se comunicando bem. Mas mesmo a melhor comunicação do mundo, tu vai ter lead lá, vai ter robô, vai ter sujeira, vai ter um monte de coisa. Então eu não trataria todo lead como uma oportunidade por esse viés, entendeu? Entendi. Então, cara, e aí um ponto importante é tu entender isso. Eu já fiz lá dentro do CRM, a gente fez uma rotina muito simples, bem, cara, poderia ter botado IA, poderia ter feito uma coisa mágica ali, com vários brilhos ali, perfumarias. Mas eu fiz uma automação no code dentro de um flow mesmo, porque eu vi que tinha muito lead que tava entrando com algumas palavras repetidas, assim, de que tipo, desempregado, não trabalho, etc. E, cara, não é o meu público-alvo, né? Claro. Então, a gente criou uma rotina de desqualificação automática de leads, entende? Então, pra quando é algo muito grotesco de tipo assim, não é uma empresa. Então, eu só vendo para empresas. Né? Então, não é uma empresa, eu vou desqualificar. Então, não é uma oportunidade. E beleza, quem passou e não foi desqualificado automaticamente, ele vai ter um score. Com base em perguntas qualificatórias, entendeu? Entendi. E aí, os melhores scores são oportunidades, muito provavelmente. Porque daí os melhores scores vão ser o que o meu time comercial vai estar lá batendo para marcar uma reunião, para fazer um refinamento, fazer um assessment, né, um diagnóstico, alguma coisa assim. E aí ele vai alimentando o CRM e com base nisso, cara, ele já vai estar movendo, o lead já vai estar movendo de etapas ali no meu funil. Então, no momento que ele foi pré-qualificado por marketing, ele é um lead, é uma empresa, a gente pode atender eles querem CRM, legal. Daí vai fazer a qualificação, eu vou marcar uma reunião agendada, reunião realizada. Depois da reunião realizada e feito a qualificação dele, a gente vai seguir, é um lead aceito? Sim. Gerou proposta, daí ali ele já converte para oportunidade. Entendi. Aí ele já, olhando os objetos do CRM mesmo, até a reunião realizada e lead aceito, ele é um lead. E depois que ele é aceito e avança, ele vira uma oportunidade. Daí ali ele tem algumas etapas, normalmente a gente, em alguns casos, faz uma demo, faz um diagnóstico mais aprofundado, como um assessment mesmo. Daí vai a parte de escopo, às vezes prototipação, proposta, e daí depois contrato. Entendi. No caso do mercado imobiliário, o que eu vejo seria, o Ariel entrou, ele é um lead. Eu consegui entender o que ele está buscando dentro do mercado imobiliário e agora eu vou começar a buscar para ele isso, aí ele se torna uma oportunidade. Eu imaginaria isso. Cara, agora eu vou começar a trabalhar. Uma pergunta bem leiga e muito específica para o mercado imobiliário, tá? Que é talvez não só mercado imobiliário, mas gestão da parte de vendas mesmo. Teria, por exemplo, dentro do Salesforce ali como eu fazer um esquema. O Ariel entrou ali como lead, tive uma primeira conversa com ele ali. Duas situações. Ou mandei mensagem, o Ariel não me responde. Manda mensagem, não me responde. Ao invés de eu desqualificar, tipo, cara, vou deletar esse lead aqui, vou arquivar ele, acabou. Eu avançar ele, de repente, se eu tenho o Marketing Cloud ali conectado. Cara, eu pegar e avançar ele, cara, tipo criar uma situação ali, o lead não responde. Levar ele para um aquecimento, um reaquecimento, e aí a gente entrar numa onda de remarketing. Tipo, eu não evoluo ele para oportunidade, mas eu evoluo ele para o meu time de marketing. Vamos botar assim, esse cara aqui é de interesse do marketing. Perfeito. E daí o que tu começa a... Exato, essa ideia que tu trouxe, ela é bem pertinente e ela vai muito em linha com essa ideia da complementariedade, né, no CRM. Então, isso a gente tem feito também na SR. Por exemplo, eu até alinho bastante ali com o nosso time comercial os critérios para eu definir que ele é um MQL, né? Porque a gente tem as campanhas, a gente atrai muito lead, muita sujeira, muito lead sem perfil, red flag ali que a gente dá perda. E tem leads que o comercial dá perda, mas ele marca que é MQL. Aí, opa, qual é a diferença? O lead sem perfil, red flag, por exemplo, é o aposentado, não trabalha, etc. Não é empresa. Perdido, eu nunca vou conseguir gerar negócio. Agora, é uma empresa, tava buscando o CRM ali, quando submeteu o contato pra gente, dizendo, queria um orçamento de CRM da Salesforce, por exemplo. A gente vê que ele tá alinhado com o público, é uma empresa que tá buscando CRM e etc. Talvez ele não avance e não seja um lead. Não é o momento ainda. Não daí vai ter, tem exatamente esses motivos. Então, por exemplo, fiz a conversa com ele, daí marquei ele como MQL, fiz a conversa com ele e vi que, cara, não tem orçamento.
é um MQL, porque ele tem interesse, ele tem consciência, ele sabe que o CRM é o melhor do mercado, mas ele nesse momento ele viu que não é para o orçamento dele não bate. Então, o motivo de perda, ele pode ser um input e deve ser, eu acredito até, porque ele é bem rico nisso, para tuas estratégias de remarketing depois, Legal. sabe? Bom. Então, a gente tem feito isso, daí combinando o Marketing Cloud com o Sales Cloud ali, o nosso funil, agora o nosso funil, ele realmente tá de ponta a ponta, bem detalhadinho. E aí eu consigo saber, então, cara, eu não vou pegar todos os meus leads, eu vou pegar todos os meus MQLs, porque meu comercial já definiu que eu já fiz um pré-filtro. Eu tenho um lead ali que, cara, aquilo ali é sujeira, realmente, tem que descartar. Olhando puramente e cada disparo, cada reaquecimento que tu faz, tu acaba, é um custo, né? É um custo. Exatamente. Eu não olho mais pro meu remarketing para leads, eu olho para MQLs. Entendeu? Que eu sei que são empresas que já têm algum tipo de interesse ou algum nível de maturidade de conhecimento da ferramenta e que não fechou por algum momento. Beleza, vamos fazer uma retrospecção ali. Né? Daqui a pouco um e-mail marketing, um WhatsApp ou um anúncio direcionado para esse público. Isso daí a gente já faz a partir do Marketing Cloud. Teve uma campanha que a gente fez que era de remarketing para leads qualificados, MQLs, que foram dados que foram perdidos no funil pelo motivo X, de despriorização, por exemplo. Aí a gente manda um e-mail, ou né, no caso de um e-mail, essa campanha foi um e-mail mandando, dizendo, e aí, como é que tá, né? A gente conversou há um tempo atrás sobre esse projeto XYZ e ele foi despriorizado, como é que estão as tuas prioridades agora, né? Esse tipo de coisa. E um outro cenário também fazendo social ads mesmo, né? Botando no Meta ali, fazendo uns criativos para quem em algum momento esteve no nosso funil e foi perdido por algum motivo específico. Então tem várias alternativas, né? E aí tu consegue ter essa complementariedade, né? Show. Entre as nuvens. Cara, e vale a pena investir em CRM sendo uma empresa pequena, na tua opinião? Cara, eu repetiria o exemplo desse meu cliente aí que eu falei. Sim. Eu acredito fielmente que sim. Inclusive, eu uso o CRM da Salesforce. A gente contratou, a gente paga as licenças e a gente utiliza. Hoje a gente tem Sales Service Marketing, tá? Eu queria até expandir, mas daí meus outros sócios, eles me seguram no orçamento. Eles não têm a mentalidade do cliente. Eu queria botar já a Experience Cloud para botar um portal para os nossos clientes, para a gente já começar a fazer essa gestão mais próxima ali de pós-vendas, chamados, atendimentos. E isso provavelmente em algum momento no futuro vai acontecer. Mas por enquanto a gente está estressando bastante essas nuvens core ali. Então, marketing para uso de landing pages, integração com social ads, campanhas de e-mail marketing. O nosso funil ali, que nem eu comentei, já está bem implementado. A gente já está conseguindo gerenciar ele super bem. E eu consigo ter até uma visão de todo o histórico, de toda a vida do marketing da SR, qual foi o ROI das campanhas, legal. sabe? Então isso está bem legal. E depois as estratégias de pós-venda ali, de atendimento com a service. Então gestão de atendimento, SLAs, nível de satisfação do cliente, né? E por aí vai. Cara, e tipo, qual é o tamanho que eu tenho que ter de empresa pra eu saber que, cara, eu devo ter eu posso ter o Salesforce, não vou nem dizer eu devo ter o Salesforce. Ou não, cara, nesse tamanho de empresa que usa outro CRM, não usa o Salesforce ainda. Existe isso? Cara, até existe. Eu não diria que é pelo tamanho da empresa, é mais pela maturidade. E eu vou te dizer até que, cara, na empresa pequena, em alguns casos, eu vou te dizer que é até mais fácil botar o Salesforce. Por exemplo, tem empresas que são maiores e que a maturidade de CRM tá tão baixa, o nível de exigência de uma complexidade de funil e etc. é tão baixo que os CRMs de prateleira, eu vou te dizer assim, que são bem mais baratos, eles vão atender mais fácil, sabe? E aí, por exemplo, quando eu coloco o custo do Salesforce, se a gente for para uma empresa pequena, por que eu falei que na pequena é mais fácil? Vamos pensar assim, eu tenho um comercial, um pós-venda e um marqueteiro. São 3 licenças, entendeu? Sim. Então o custo não é exorbitante, sabe? Tanto que a gente aqui na SR, eu falei que eu tenho as 3 nuvens, mas e o nosso time de back-office é enxuto. Marketing tem uma licença, Sales tem 1 ou 2 e atendimento tem 1 ou 2. Então eu tô falando de um pacote de 5 licenças. 5 licenças, exato.
Então que fica acessível, fica Sim, porque leve. o restante é operacional, né? Não lida diretamente com No nosso caso, a gente não tem um custo de projeto, porque nós somos a própria consultoria, né? Claro. Mas mesmo assim, cara, eu tenho clientes, esse meu cliente, a gente fez o projeto de implementação, foi um valor significativo de implementação. Porém, agora, cara, tá implementado já as 3 nuvens, o cara gerando receita, gerando resultado, e a gente mantém uma recorrência ali de nível de sustentação baixíssimo, assim, que menos do valor de um profissional alocado ali, sei lá, 1/3 do valor de um profissional alocado, talvez até menos do que isso. Tu já consegue ter algumas horas, por exemplo, umas 40 horas por mês de suporte, de evolução do sistema, entendeu? Eu não diria que é o tamanho da empresa que vai determinar, sabe? É o nível de complexidade, o quão avançado em maturidade de CRM tu vai estar. Que às vezes, por exemplo, a gente já falou isso em alguns outros momentos, que a empresa com o tempo, ela vai entendendo mais do seu negócio. Com o CRM, quando o CRM tá gerando valor e ela tá conseguindo imputar os dados, o time tá engajado, etc. Ela vai conseguindo entender mais do seu negócio e ela vai adaptando ela mesma, vai se adaptando para ela ser cada vez mais eficiente. Então, é difícil numa empresa que tem esse nível de maturidade de CRM, ela não precisar customizar no detalhe, sabe? Ela ter as nuances do negócio dela. Aí, pra mim, é um dos maiores diferenciais da Salesforce. Além, tem inúmeros, né? Mas esse é um dos que mais pesa, que é o poder que tem de customização dentro da ferramenta. Entende? Show. Que daí, no momento em que... E aí, por isso que eu digo da maturidade. Cara, tu já tem um processo... Tu já conhece mais o teu processo de vendas. Não é aquele Kanban, que nem eu falo pra ti, né? Que às vezes tem CRM que é um Kanban. Sim, que tu só vai arrastando ali. Só arrasta um cardzinho. Isso daí eu faço no Trello, de graça. Né? Então não precisa. Agora a empresa ela já tem uma integração nativa do Social Ads com o seu CRM. Ele já tem um fluxo de cadência, tem escoragem de leads. Eu consigo fazer um roteamento dos leads pro meu time comercial. Entendeu? Eu tenho, cara, o lead eu tenho diferentes tipos de funis, então eu tenho um tipo de venda, um outro tipo de venda. Cara, um CRMzinho de prateleira aí, tu já se perdeu. Sim. Né? Só nesses requisitos que eu falei aí, ele já está descartado. Sim. A estrutura sempre é bem mais simplificada do que isso, né? Uma coisa importante que é legal da gente trazer aqui no podcast é que, de repente, Rafa, eu tenho a mesma dúvida que tu tem aí, é se é o meu momento de Salesforce, se não é, ou eu tô usando Salesforce de tudo que vocês estão falando aí, eu não tô usando nem metade do que eu poderia, já fiz a implementação, mas eu não pensei tanto assim no meu sistema. O primeiro passo para tu fazer a adoção do Salesforce ou então desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa é através de um processo de assessment, que até o Ariel comentou antes, isso já é um assessment aqui, que é essa consultoria, a SR vai fazer essa imersão junto contigo na tua empresa, a gente vai entender todos os gaps, onde que, se de repente é o teu momento, se tu já tem essa maturidade para assumir o Salesforce ou não, se daqui a pouco um outro CRM vai te atender melhor nesse momento, ou se qual o passo, como fazer para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Esse processo de assessment, ele pode custar seus 10, 15, 50 mil reais, dependendo da complexidade e tamanho do teu projeto. Mas para quem assiste o podcast, a gente dá esse processo de assessment de presente. É de graça. Como que faz para ter acesso a ele? Lê o QR Code aqui na tela ou o link que vai estar aqui na descrição. Entrou no site da SR, vai ter lá a solicitação de contato ali da SR e vai ter um espaço para tu colocar um código. Esse código a gente vai liberar agora aqui no podcast. Tu colocou o código lá na solicitação de contato, a gente já vai saber, o nosso time de sales lá da nuvem de sales, o time de vendas já vai ter lá dentro do próprio Salesforce essa informação que tu ganhou esse processo de assessment. E o link vai ser... O link não, o código vai ser... É muito óbvio, né? CRM. Mas eu acho que vale a pena. O óbvio às vezes precisa ser dito, Sim. né? Então vamos lá. O código vai ser CRM. Colocou ali o código CRM, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment e vai ser um grande prazer em implantar o Salesforce na tua empresa e
e te mostrar todo o potencial dessa ferramenta, ou então desbloquear todo o potencial da ferramenta que tu já tem ela aí, talvez esteja com uma Ferrari andando de fosquinha, beleza? Bora pra cima, vamos seguir então aqui, Ariel. Cara, hoje, e tipo assim, qual que tu considera que foi o menor projeto em Salesforce que vocês participaram, assim, no sentido de, cara, essa empresa tava começando, assim, tava startando. Cara, eu acho que daí é o case que eu tava falando. É? É isso aí. Sim, de menor empresa. Menor empresa com maior resultado, porque não é a menor empresa que a gente atende. Aham. Ela é, dentre as empresas pequenas ali, ela é a que tá tendo mais adoção e mais resultados. A que mais cresce, vamos botar assim. Exatamente. Show. Cara, e acontece de tu chegar em uma empresa ou, de repente, tu ter acesso a algum projeto onde a liderança tá entendendo que o CRM ele é só uma tecnologia e não uma cultura? Uhum. Isso acontece. E porque eu percebo hoje eu entendo que o CRM é uma cultura de CRM, né? Tu precisa adotar essa cultura de CRM. Mas acontece, às vezes, de vocês chegarem a um projeto e vocês perceberem que eles estão achando que isso é aumentar uma tecnologia na empresa e não uma cultura dentro da empresa. Uhum. E Acontece. como muda isso? Como faz pra mudar isso? Acontece, porque com certa frequência a gente às vezes acaba tendo que, em alguns novos clientes aí que entram, ou até nos próprios clientes já existentes que eles estão tendo um pouco dessa dificuldade, a gente tem essas demandas às vezes de fazer workshops, treinamentos, etc, para dar um banho de CRM, sabe? Uma imersão de CRM na galera e abrir os olhos dos benefícios, das vantagens ali, sabe? Do poder que se tem quando se instala essa cultura de CRM, sabe? Então, eu diria que a mentalidade para mudar isso, ou as ações para mudar isso, elas inevitavelmente vão ser treinamentos, vão ser comunicação, envolvimento das áreas diretamente impactadas. Outra questão é quanto ao muita postura assim de, por exemplo, o que eu vejo nas empresas que mais têm resultado dentro do Salesforce com CRM, eles têm a cultura de que vira quase um lema assim, que é se não tá no CRM não existe. Sim. Entende? Então, esse é o comportamento. Isso tem que estar verticalmente na empresa de ponta a ponta, sabe? Então, se um líder acaba deixando passar, por exemplo, eu vou pagar tuas comissões aqui porque tu me mostrou que tu fez todas as vendas, mas não cadastrou nada no CRM, tu tá sendo complacente e tá ferindo a cultura de CRM. Claro. Então, é sobre essa questão e não é só por imposição, não é por isso, mas é porque é a estratégia da empresa. Eu tenho que trazer também, óbvio, os objetivos, o porquê dessa ação, dessa iniciativa da gente estar olhando e sendo restrito a utilizar o CRM, é mostrar os benefícios. O que a empresa espera atingir com isso, né? Por que a empresa espera que todos os vendedores estejam utilizando, ou todo o time de CS, todo o time de marketing esteja utilizando a ferramenta? É porque com base nisso a gente vai extrair essas informações, a gente vai conseguir melhorar essa nossa dor que a gente está tendo hoje. Então é um trabalho muito disso assim, de conscientização, de trazer a dor e o ponto A e o ponto B, né? Como estamos aqui, eu quero chegar aqui, a gente quer evoluir e a gente precisa, essa ferramenta ela vai nos impulsionar para conseguir isso. Então eu preciso que vocês utilizem. E ela, aliado a isso, aquilo que eu falei da experiência de quem tá usando, então tem que estar olhando ali porque, beleza, para a empresa é bom ter isso aqui, mas daqui a pouco tem um conflito, onde o sistema foi implementado de um jeito que ele vai piorar a performance de quem está usando ele. Sim. Entendeu? Então isso tem que estar muito bem alinhado. Por isso que a gente fala muito de envolver todas as áreas. Eu tenho que ter uma representatividade das áreas envolvidas ali a nível de projeto. Porque se for só um projeto de, sei lá, alta gestão, eles não vão ter a visão dos gaps e da jornada do vendedor que tá ali todo dia ligando pro cara. Claro. Entendeu? Então, e aí o que vai acontecer? Vai ter esse conflito. A visão, o que a alta gestão quer com o que o vendedor inclusive tem as metas de vendas, então ele tem a própria empresa tá conflitante. Sim. Uma área tá pedindo, cara, tu tem que usar o CRM, só que ele tá implementado de um jeito que não vai fazer o cara bater a meta dele. Sim, que não ajuda o cara. Exato. Entendi. E é muito... Eu vi já casos, quase sempre no mercado imobiliário, né? Mas casos de essa questão da cultura, porque existe daí um conflito lá
tá lá na ponta tem talvez o gerente, o gestor da equipe de vendas, que ele tem o melhor vendedor ali, o cara que desponta, que bate todas as metas e tal, mas o cara é o pior na adoção do CRM. E aí ele começa... Porque existe um conflito sobre eu usar o melhor vendedor como exemplo. E aí entra quase que um dilema filosófico, né? De... Cara, eu não posso usar o cara como exemplo. Por quê? Porque o meu foco agora é cultura de CRM. Mas o cara é o meu pior exemplo de cultura de CRM. E eu vi alguns estudos ali de casos onde a empresa toma a decisão de desligar o melhor vendedor. E é complexo, é uma decisão às vezes complexa. Sei lá, uma equipe de 10 pessoas, por exemplo, aqui eles desligam o mau exemplo cultural da empresa. E os outros 9 começam a performar muito melhor, porque entram na cultura da empresa de CRM, assim. Mas é um dilema filosófico, às vezes, para um gestor, né, de fazer essa escolha. Ele tem que estar muito certo que a cultura vai beneficiar a empresa ali para... E tem que ver se o cara, ele não tá utilizando... Se isso é um ofensor de cultura. Porque que pode ser o exemplo que eu falei. O CRM pode estar tão mal implementado que atrapalhando o cara. Tá atrapalhando ele. E ele é o melhor vendedor porque ele não usa. Então, pode ser esse caso também, como pode não ser. Sim, né? sim. Então... É literalmente filosofia. Porque que nos casos mais comuns de brainstorming, assim, de concepção, né, de projeto de implementação de CRM, normalmente se colocam os vendedores, vamos implantar nuvem de vendas, os vendedores estão no dia a dia, em algumas agendas, para trazer as dores deles. O que eles esperam do CRM, ou quais são as dores, quais são as rotinas que eles têm, o que já tá satisfatório ou tá de um plenamente satisfatório e o que tá insatisfatório, pra gente conseguir fazer com que o CRM resolva os gaps dele e não prejudique o que tá bom, né? Então... Acho que é... Fechou, né? Acho que é isso aí. Essa linha aí. Não, foi muito bom mesmo. Se tu chegou aqui, lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, compartilhar esse podcast aqui com algum amigo ou algum empresário, algum, de repente, diretor que esteja pensando em, de repente, trocar de CRM ou implantar um CRM robusto já na empresa e ter essa mentalidade de crescimento desde o início para conseguir acelerar verdadeiramente os seus resultados. Lembrando também de favoritar esse podcast aqui no Spotify, Deezer, onde tu estiver ouvindo. Lembrando, esse podcast aqui é idealizado também pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Quer desbloquear o potencial do Salesforce, é com a gente que tu tem que falar e a gente vai tirar isso daí de letra. 100% de casos aí de sucesso na nossa carteira de clientes. E para seguir a SR Consulting nas redes sociais, Ariel, e o Ariel Dornelles também. É @srconsulting.io, o perfil no Instagram. SR Consulting, referência em Salesforce no LinkedIn. Se quiser me encontrar, Ariel Dornelles no LinkedIn e @Ariel Dornelles no Instagram. Show de bola. Então, entre em contato com a gente que a gente vai desbloquear todo o potencial dessa super ferramenta aí na tua empresa. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!